Olá, pessoal, tudo bem? Segunda-feira, 24 de fevereiro, segunda-feira de carnaval. E eu estou aqui fazendo essa live que não divulguei anteriormente, porque na verdade eu não sabia se eu faria essa live hoje, mas como eu combinei comigo mesma e com vocês que eu estaria, chovesse, fizesse sol, carnaval ou não carnaval, toda segunda-feira às 8 horas, eu tenho compreendido cada vez mais que a disciplina é uma das virtudes mais interessantes para a gente sustentar nesse novo momento que o mundo está vivendo. Então, quero estar aqui, independente do que aconteça, toda segunda-feira. Não fiz nenhuma divulgação dessa live, não fiz nenhuma propaganda, mas eu quero que vocês saibam que eu estarei aqui toda segunda-feira, às 8 horas da noite, chova ou faça sol, tá? E a ideia é que nessa live eu possa compartilhar com vocês um pouquinho das coisas que eu tenho feito, que também abre espaço para vocês fazerem perguntas para mim sobre os temas que eu tenho compartilhado com vocês. Já tem mais de 20 vídeos compartilhados no YouTube, muitos episódios do podcast nas séries lá dos podcasts e muitos textos novos no blog, no Facebook. Então eu queria saber um pouquinho do que vocês têm percebido, do que vocês têm consumido, que tipos de conteúdo vocês curtem mais, né? Especialmente vocês que estão aqui no Instagram. Oi, Rô, tudo bem? Que bom ter você aqui, saudade, Rô. Então depois me contem um pouquinho sobre isso, sobre o que vocês têm lido, o que vocês têm escutado, o que vocês têm consumido em termos de conteúdo, especialmente o que eu publico lá no meu site. Para mim é interessante saber um pouco de vocês, o que interessa, né? O que faz sentido vocês receberem. Afinal de contas, eu estou produzindo conteúdo com o coração completamente despido de interesses outros que não ajudar vocês na sua caminhada e no seu desenvolvimento humano. Aliás, hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso. Bom, antes de falar um pouquinho sobre desenvolvimento humano e contar até uma notícia que a Rô vai ficar bem feliz de saber, é uma super novidade, ainda não contei pra ninguém, literalmente, quem sabe é o meu marido, e acabei de contar pra minha família, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, que souberam agora há pouco, mas vou contar já já pra vocês. Que bom, Rô. É porque eu faço com coração, com amor, né? Mas você vai gostar muito dessa notícia. Eu acho que você esperava que eu desse essa notícia já faz algum tempo. Para começar, eu não tô grávida, calma. Sempre que eu falo que eu tenho uma notícia para contar, todo mundo tá grávida. Não tô grávida. Mas é uma coisa tão especial quanto. Especialmente você vai curtir muito. Mas antes de começar a falar sobre essa novidade, eu queria falar que nós estamos aqui na terceira semana da Maratona da Empatia, né? Eu comecei na semana retrasada uma maratona de empatia, cujo objetivo era convidar vocês a praticar mais ações de empatia no dia a dia, ações simples, exercícios básicos, né, que pudessem ajudar vocês a experimentarem um pouco essa disposição, que eu acho que uma empatia é uma disposição para você estar aberto para o outro. E aí já fizemos um pouco, já passei o exercício da primeira semana, que foi aprender a olhar nos olhos das pessoas, dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Tivemos a segunda semana, que aí por razões até pessoais, antes de entrar na live, eu tive uma consciência assim de que talvez a gente precisasse começar essa empatia com a gente, né? Ser mais tolerante, cuidadoso, amoroso, compassivo conosco. Antes de começar com o outro, tem que ser com a gente. E nessa terceira semana, o meu convite ele é um pouco mais... Como é que eu vou dizer? Ele é mais difícil. Ele é mais difícil em vários níveis, e inclusive para mim. Talvez por isso que eu esteja convidando vocês também para fazerem junto comigo. Porque eu humildemente assumo que eu ainda faço muito isso, ainda pratico muito o quê? O julgamento. Então, nessa terceira semana, eu queria convidar vocês para, junto comigo, praticarem o não julgamento, né? Que é um dos exercícios da comunicação não violenta, é uma das coisas mais bonitas que a empatia nos ensina, e por talvez ter vários aspectos aí que a gente acaba não se ligando, né? A gente comete deslizes diários, talvez seja um dos mais difíceis, né? Porque a gente se relaciona com pessoas o tempo inteiro, e a gente se relaciona com pessoas muito diferentes da gente. E a gente tem uma base de crenças, né? A gente foi formado com uma base inteira de valores, enfim, que não tem como a gente não julgar, né? Mas o exercício, justamente por ser difícil, é o que eu proponho essa semana, que a gente tente olhar para as pessoas sem o filtro do julgamento, sem tentar colocar nelas imediatamente um rótulo, sem afastar a possibilidade da gente, por exemplo, se relacionar com elas porque elas têm uma crença diferente da gente.
Então, o que eu gostaria realmente de propor para vocês, que é algo que eu vou exercitar por aqui. Todos os exercícios que eu estou propondo aqui na semana são antes exercícios para que eu mesma faça. Então, eu quero tentar olhar para o outro, começando dentro de casa, passando pelo nosso trabalho, os nossos clientes, os nossos amigos, e indo para um outro nível, né? As pessoas que a gente acaba de conhecer, pessoas que a gente precisa se relacionar, pessoas muito difíceis, pessoas de natureza muito diferente da nossa, que a gente experimente olhar para aquela pessoa sem julgamento. E um exercício muito bom de não julgamento que eu faço é aprender a olhar para aquela pessoa, que você tem alguma crítica, tem algum ponto sensível, tem algo que te afasta dela, aprender a olhar para ela com olhos de criança, né? Como se ela fosse uma criança de 5 anos, e geralmente uma criança de 5 anos não teria as características que fazem você julgá-la, né? Da forma como você a julga hoje. Então tente olhar os adultos, né? As pessoas com quem você se relaciona, como se fossem bebês, crianças, inocentes. Se ela não tivesse todas aquelas características e não te colocassem, né? E não construíssem uma barreira entre você e ela, como seria olhar para ela? Deixa eu ver aqui vocês. Acho que seria interessante essa área mesmo de desenvolvimento humano, até para executivos alcançarem a performance. Eu estou bem nessa pegada, William, de trabalhar com as pessoas para ajudá-los a serem executivos melhores dentro das organizações. E para isso eles precisam aprender a ser mais humanos, né? Então, justamente por ter tido uma caminhada aí de 20 anos no mundo corporativo e estar dentro das empresas, hoje eu tenho cada vez mais certeza que a gente precisa ensinar as nossas lideranças, os nossos gerentes, as organizações a serem mais humanos. É isso que falta, né? Quem é que... Ah, a Aninha entrou, e a Aninha. Moza Almeida entrou também, bem-vindos. Gente, Aninha tá aí no meio do carnaval, Rô também no meio do carnaval. Aqui, pra mim, é uma das coisas, inclusive, que foi o meu exercício, né? Eu escolhi o meu carnaval diferente, né? Embora todo mundo aqui em São Paulo pergunte, você é baiana? Você não tá na Bahia no carnaval? Não, não tô. Carnaval, não tô na Bahia. Eu gosto de ir pra Bahia pra curtir a paz, a tranquilidade do mar. Mas essa é uma escolha minha. Essa semana tava vendo, né, as discussões em torno de gosto de carnaval, não gosto de carnaval, vou brincar na rua, não vou brincar na rua. Escolhi o carnaval para estudar, escolhi o carnaval para fazer um retiro, escolhi o carnaval para pular. Não importa. Esse é um primeiro exercício que a gente pode fazer, inclusive, dessa maratona da empatia. Gente, deixa as pessoas serem felizes escolhendo aquilo que faz elas felizes. Para mim, tá me fazendo muito, muito feliz agora terminar as disciplinas da minha pós-graduação, né? Já abri o módulo final, que a gente vai ter que entregar um TCC. Então, eu sei que eu vou ter uma maratona grande pela frente de estudo, de trabalho, né? De escrever uma tese. A gente, para se formar na pós-graduação, precisa escrever, né? Ou você bem sabe, um texto que é científico, que requer estudo. Então, eu escolhi estudar. Mas está tudo bem com os meus amigos que escolheram se divertir. Eu não tenho nenhum problema de ver os destaques no Instagram. Pelo contrário, eu fico super feliz. Eu adoro Ivete, eu tenho coisas que me ligam à Bahia, que não tem nada a ver, por exemplo, com a natureza do meu trabalho, mas que eu curto quando eu vejo meus amigos curtindo o carnaval. Tem um amigo que eu amo, Vini, que está curtindo Salvador. Quando eu vejo ele curtindo, é como se eu estivesse curtindo junto com ele. Embora eu não tenha esse mesmo desejo, né? Porque hoje eu tenho um tempo que é diferente, eu tenho escolhas da minha vida que são diferentes. Mas é bom a gente respeitar as diferenças, tá tudo bem. Se você tá agora segunda-feira no Camarote 2222, um dia eu já tive aí também trabalhando para Cacilda. Provavelmente, se você está no Camarote agora, você não está assistindo essa live, obviamente, porque não faz sentido. Você está se divertindo e curtindo. Mas eu já tive no Camarote 2222 levando jornalista de fora. Eu trabalhei na Intursa, para quem não sabe, que hoje é Saltur, por 5 anos. E depois de sair da Intursa, eu continuei trabalhando no Carnaval de Salvador. Então, a minha visão do Carnaval de Salvador é uma visão de bastidor, de alguém que trabalhou operando. Eu trabalhava 14, 15, 16 horas por dia. Eu conheço as coisas mais incríveis do Carnaval e também conheço os dados da Polícia Militar. Então, ser jornalista acaba me dando uma visão, né, que não dá para ser uma visão imparcial. Não tem como ser, parcial. Eu sempre olho todo, né? Sempre olho todas as partes. Mas enfim, Toninho, entrou, já chegou em casa? O carro tava alagado? Aqui em Salvador tá uma chuva enorme, gente. Eu tinha brincado que até há pouco tava minha irmã aqui, meu cunhado, meu sobrinho. Eu brinquei que eu ia fazer uma live da minha família pra vocês.
Mas é isso, toda vez, né, e sempre que eu tiver vindo aqui, vai ser para trazer algum tema que seja relevante, que eu realmente esteja vivendo. Mas vamos lá, vou dar a notícia que eu acho que em primeira mão para vocês, que estão aqui nessa live, que merecem saber algo em primeira mão, e vou abrir depois para perguntas de vocês, tá? Cada vez mais nas lives de segunda-feira eu vou falar mais sobre desenvolvimento humano. Vou deixar de falar sobre comunicação? De jeito nenhum. Comunicação é o sintoma, inclusive, dos problemas que estão relacionados ao desenvolvimento humano. Isso eu percebi no diagnóstico de 20 anos, trabalhando dentro de vários clientes, que questões relacionadas à comunicação quase sempre são o pipoco de questões ligadas ao desenvolvimento humano, né, às relações humanas. E talvez por isso, eu estou terminando de escrever um texto que daqui a pouco eu subo lá no meu LinkedIn, no meu blog, que fala sobre isso. Eu acho que talvez o grande segredo, a grande chave da vida que a gente precisa aprender, e uma vez que aprenda vai se dar cada vez melhor no trabalho, na vida, é respeitar as diferenças, né? Entender que os seres humanos são indivíduos complexos, que têm uma história, um passado, uma mente, pais, mães, outros relacionamentos, e por essa complexidade de experiências que ele viveu e que você não tem acesso, né? Provavelmente ele tem comportamentos que levam a relacionamentos de determinadas naturezas. Então tudo isso faz parte de uma cascata. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de mergulhar muito fundo na raiz das coisas. Quem me conhece bem sabe disso. Não gosto de ficar no raso. Então se eu ficasse só na comunicação, não faria muito sentido, que eu ia estar analisando o sintoma. Então aos poucos eu comecei a fazer umas formações, fiz o coaching, o mentoring, comecei a trabalhar com leader training, aprendi programação neurolinguística, tenho tido acesso a uma série de conteúdos e ferramentas que se ligam à psique. Fui estudar agora na minha pós-graduação psicologia positiva, saúde, bem-estar, né, autorrealização, que são disciplinas muito novas para mim. Eu tive acesso a professores excelentes que me ensinaram muito sobre esses temas. E aí, quando eu achei que eu ia parar de estudar um pouquinho, eu recebi do nada um link no meu WhatsApp que foi da minha mãe. E, geralmente, intuições de mãe. Geralmente eu não abro muitos, confesso pra vocês, eu não abro muitos links que a minha mãe manda. Quase sempre são coisas bobas, mas esse me chamou a atenção. Porque era um curso de formação, e aí eu vou revelar para vocês em primeira mão, em terapia cognitivo-comportamental. Para quem não conhece a terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, ela é um tipo de terapia que traz ferramentas que utilizam, do meu ponto de vista, as coisas mais avançadas, atuais e corretas em termos do psiquismo para acessar e resolver problemas muito, muito graves e muito doloridos, que eu também sei e sofro, já sofri mais, graças a Deus sofro hoje muito menos, com os sintomas. Então, através da TCC, eu consegui, por exemplo, lidar com muitos problemas de doenças, né, que são muito, hoje em dia, muito faladas, mas na época que eu comecei a ter os sintomas não eram. Então, eu pesquisei uma linha, né, uma gama de áreas de conhecimento muito diferenciadas para dizer hoje com propriedade que a TCC é o que há de mais moderno e eficaz. E eu resolvi estudar, né, resolvi fazer a formação e me transformar numa terapeuta cognitivo-comportamental. Vou montar um escritório, um consultório, vou atender pacientes? Não sei. Vou começar a fazer agora em março. Eu vou ter 2 meses aí de pós-graduação e formação começando ao mesmo tempo. Então, março vai ser um mês super agitado na minha vida. Mas, independente do que aconteça, estarei aqui toda segunda-feira às 8 horas da noite com vocês. Mas eu quero mergulhar mais fundo, né? Eu quero entender melhor todos esses aspectos do indivíduo, né, que fazem a gente se comportar do jeito que a gente se comporta, e eu quero tentar ajudar de alguma forma, né? E eu sei que as ferramentas que a TCC oferece são ferramentas muito ricas e muito poderosas, que acessam, né, o nosso psiquismo de uma forma muito... Eu ia dizer... A palavra é correta, mas não é bem correta, mas é de um jeito muito... com base, né, Rô? Não sei se você tem algo para falar sobre TCC, depois a gente conversa melhor sobre isso, mas eu conversei muito com o meu psiquiatra, inclusive, ele já tinha falado sobre isso comigo, né, sobre eu fazer TCC, ter uma terapeuta com essa formação, e agora me tornar uma terapeuta com essa formação me dá uma vontade que eu sempre tive, guardada lá no fundo, que minha mãe sabe, talvez por isso ela tenha me mandado esse link, de querer ajudar as pessoas de um modo mais eficaz,
não apenas cuidando do seu desenvolvimento, que é isso que eu tenho feito hoje, mas também olhando para as suas dores, né? Olhando para as suas feridas. Deixa eu ver aqui. Fiz TCC durante um ano, hoje eu estou experimentando. Transpessoal sistêmica também é incrível. Tem muitas linhas novas, né, hoje que são super interessantes. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa aqui, gente. Acho que não, tá tudo certo. Eu ainda não sei o que eu vou encontrar. É um curso presencial, uma formação presencial. Então, uma vez por mês, 2 dias inteiros, eu vou estar lá presencialmente. Isso também é uma outra coisa que me agrada, né? Estabelecer um networking bacana. Durante um ano eu vou conversar com terapeutas cognitivos comportamentais, possivelmente pessoas que já têm uma bagagem grande. E eu adoro beber do conhecimento de pessoas que já têm essa bagagem. A Robin sabe disso, né? Amo estudar, especialmente pessoas, e à luz de ferramentas científicas, técnicas que façam sentido, né? Eu acho que a gente tem aspectos espirituais muito fortes que não devem ser negligenciados, mas eu acho que uma grande parte da nossa mente, do nosso universo que está dentro desse aspecto físico também ainda não foi estudada o suficiente. Então eu penso que por esse caminho talvez eu vá encontrar mais recursos, inclusive para compartilhar com vocês aqui. Porque cada dia que passa eu tenho mais certeza que o conhecimento que eu adquiro não é algo estanque, não é algo para ficar dentro de mim, é para ser compartilhado de forma fácil e acessível com o maior número de pessoas. Meu sonho de consumo é virar escritora e viver escrevendo e publicando livros. Por enquanto ainda não dá para ser assim, e por alguma razão eu também estou voltando para as organizações, talvez também para ajudar, por exemplo, na formação de novos líderes, de líderes positivos. Esse é um desejo que eu sempre tive, assim, de voltar para o mundo corporativo com uma base já de estudo para oferecer não só soluções em comunicação, mas soluções em desenvolvimento de liderança, que é uma área que eu curto muito. Legal, tem um plano de negócio pronto, de clínica, consultório de psicologia. Não é psicologia, isso é uma coisa muito, muito importante de eu dizer para vocês. Aliás, tenho absoluta certeza que eu jamais serei capacitada como um psicólogo que passou 5 anos dentro de uma universidade para ajudar pessoas nesse nível. E respeito muito o conhecimento de quem já tem essa bagagem. Então esse é um cuidado que eu vou tomar o máximo possível. Eu não sei ainda o que eu vou fazer com essa formação, tá, gente? Tô contando pra vocês algo que é muito novo, em primeira mão. Mas se eu resolver, por exemplo, passar para a área do atendimento clínico, eu não vou fazer isso sem uma supervisão muito séria durante bastante tempo. E eu não vou fazer isso com a pretensão de resolver problemas que só um bom psicólogo formado em psicologia ou um bom psiquiatra com base em psiquiatria vai conseguir ajudar. Essa é uma coisa que é muito forte em mim. É a integridade, né? Então eu não vou me comprometer a resolver problemas que só direcionando para um especialista, né, na neurociência, no comportamento da psique, a pessoa vai conseguir, de fato, buscar uma solução. Eu tenho absoluta certeza que eu não vou ter, muitas vezes eu não vou ter a solução que a pessoa busca, mas talvez eu ajude ela com os questionamentos. Qual é que é a minha habilidade agora que eu entendi? Que é fazer perguntas. Eu tenho isso na minha natureza, né? Eu sou curiosa por instinto, desde sempre. Talvez por muito tempo eu tenha mitigado e colocado essa minha curiosidade debaixo do tapete, mas eu tô a fim de usar ela agora para benefício do mundo. Não apenas para fazer perguntas jornalísticas ou para fazer uma imersão no cliente e entender mais dele, mas para entender como é que você está se sentindo. Como é que tá você aí do outro lado? Que dores te afligem? Que problemas você tem que eu posso talvez te ajudar com as bases da terapia cognitivo-comportamental e o estudo que eu tenho em psicologia positiva, em coaching, em mentoring, e a minha própria experiência de vida, porque eu acho que aqui está o pulo do gato, né? O que transforma? A Aninha fala muito sobre isso. Aninha, beijo. A gente tem que se falar, né, Aninha? Tô devendo, a gente precisa conversar sobre várias coisas, aliás. Mas uma coisa que eu acho que diferencia um terapeuta do outro, uma linha terapêutica da outra, é, além da bagagem, né, além dos conhecimentos, da formação, a experiência que a pessoa tem. Então, se eu atender uma pessoa hoje com síndrome do pânico, com depressão, com transtornos de ansiedade, com questões com o peso, né, com obesidade, fobias de todo tipo, dificilmente haverá um caso que eu não tenha ou vivenciado na minha própria pele ou estado ao lado de pessoas nessa condição. Então, para mim, por estar na pele, por sentir, e nesse texto que eu estou escrevendo fala muito sobre isso,
mais do que conhecer, estudar e aprender sobre o ser humano, o mais bacana de estar aqui é a gente experimentar ser humano, né? Viver os sentimentos do ser humano. Então, estar na condição de humana, ter sido e ser ainda, né, uma pessoa com sentimentos genuinamente humanos, me coloca no lugar, e aí eu não sei como é que a formação talvez vá me ensinar um jeito de me distanciar, né, do paciente, da pessoa, de um modo que eu não leve para casa o problema, que talvez tenha sido sempre esse o meu principal, a minha principal dificuldade, é que eu sou uma esponjinha, né, a pessoa me fala, eu quero resolver o problema dela na hora. E não vai ser assim, provavelmente, né, se eu quiser realmente atender alguém com a terapia, de forma prática e usando ela como instrumento, coisa que eu não sei ainda se eu vou fazer, muito provavelmente eu vou ter que manter uma distância segura, né? Para que eu também não me contamine com as emoções, com os sentimentos, com as dores, enfim, para que eu fique distante. Entenda que aquela é a dor da outra pessoa, que aquele é o momento da outra pessoa, mas que as dúvidas que aquela pessoa tenha, talvez eu seja capaz de ajudar a dar um norte para as respostas, porque o terapeuta não dá resposta, né? Tem muita gente que acha que vai num consultório, o cara vai lá dizer, a pessoa vai lá dizer para você, faz isso, faz aquilo, a fórmula é essa, o segredo é esse, e não é assim que funciona. Um bom terapeuta, ele vai te ajudar a elaborar as perguntas certas, né? Para que você mesmo se dê a resposta. E geralmente o fato da gente falar, quando a Rô, muitas vezes eu fui no consultório, e a Rô eu posso falar com propriedade porque ela usou em mim um método muito eficaz, né? E através da psicanálise, que foi uma abordagem, uma das mais interessantes, pelas mãos da Rosângela. Tem isso também. Quem é o terapeuta que está conduzindo, né, a sessão com você? Então, você confiar na integridade, na base, não apenas científica e acadêmica, o diploma, eu falo, isso não importa. O que importa é qual que é a integridade daquele indivíduo por trás. E um indivíduo genuinamente íntegro, ele vai buscar as formações, né, necessárias que lhe competem, que ele não tem, as habilidades que ele não tem, para ajudar as pessoas. Então, eu passei esses anos todos da minha vida com muita gente, às vezes, me dizendo, Rafa, faz isso, você já fez a formação em coaching e mentoring, abre um consultório, faz atendimento individual. E eu até fiz alguns em coaching e mentoring no começo, quando eu me formei em 2016, mas eu não me sentia plenamente equipada para dar todas as respostas, né? Talvez eu também nunca me sinta totalmente equipada para dar todas as respostas. Mas eu não me sentia ainda apta. Coisa que talvez, e de novo, talvez, minha formação começa dia 20 de março, então vamos ver o que vai acontecer, eu me sinta fazendo essa formação. Então vocês vão descobrir junto comigo, vocês que me acompanham aqui, né, que estão sempre comigo, que estão há mais tempo, conhecem, muitos de vocês conhecem minha vida, minha história, então vocês vão acompanhar essas cenas dos próximos capítulos nas próximas lives que eu farei por aqui. Mas eu vou aproveitar essa live e a audiência de vocês. Tomara que eu consiga, porque o objetivo principal da gente aqui é esse, né? Servir, ajudar as pessoas e estar a serviço. Então o que eu peço sempre é que Deus me oriente, me dê os recursos necessários e as ferramentas para que eu seja instrumento do bem. É só isso que eu peço. Então se eu puder ser instrumento para servir as pessoas e ajudá-las a ter uma vida com mais saúde, com mais qualidade, que é o que eu busco também para mim, e começa sempre pela gente. E uma coisa importante de falar é que não existe terapeuta sem problemas, uma coisa que eu até conversei com o Dr. Luiz, que eu acho que eu tinha muito receio de entrar numa formação nessa área, porque eu sou muito autêntica, eu sou muito íntegra. Então eu não ia bancar um perfil, por exemplo, numa rede social, em que eu dissesse que tudo tá maravilhoso, e que eu fiz a formação e tudo aconteceu, e sei lá, minha vida mudou como mágica e eu tô super feliz, porque eu vou ter dias que eu não vou estar feliz. Então não seria autêntico da minha parte fazer uma formação e dizer que isso me transformou e me manteve transformada e que foi a fórmula mágica, porque eu acho que não existe fórmula mágica. Eu acho que enquanto a gente está vivo, enquanto a gente está nesse mundo, está nesse planeta, a gente tem o que aprender e a gente tem o que resolver, né? A gente nunca vai estar 100% resolvido, até porque 100% de resolução e de perfeição clinicamente é sinônimo de morte, né? Sem as variações, a gente está numa reta que é a morte. É a falta de energia, de balanço. Rô, óbvio que eu vou te chamar, é que eu tô anunciando aqui em primeira mão, aproveitei essa live para falar isso. Ninguém, literalmente ninguém, além dos meus daqui de casa, sabiam disso, né? Foi uma decisão que eu tomei agora, dia 20, porque eu tinha um prazo para decidir entrar nessa turma. E aí eu conversei com meu marido, hoje nós somos uma família, né? E essa decisão, a gente não toma mais decisão, né, sozinho, a gente toma decisão em comum acordo. Mas como sempre, Magno me apoia em tudo, porque ele é meu parceiro de vida, né? Eu sempre faço questão de falar e de enaltecer o papel dele, porque eu acho que ter um companheiro que te estimula
a você sair da sua zona de conforto, a buscar aprender mais, a ser melhor, é algo muito raro e realmente foi um presente de ganhar na loteria, ganhei na Mega Sena. Não preciso mais ganhar na Mega Sena com o Magno na minha vida. Né, amor? Rô, eu vou te procurar sim, pra gente conversar, trocar figurinhas. Deixa eu começar a fazer a formação. Quero trazer você aqui também. Aliás, uma coisa que eu vou fazer em breve, tá, gente? Assim que acabar esse mês, que março vai ser vai ser ótimo, março vai ser maravilhoso, mas tem muitas coisas começando na minha vida. Então vai ser um mês muito ocupado em termos de tempo. Mas tão logo isso dê uma amenizada, eu vou começar a programar as lives com convidados, porque eu amo entrevistar as pessoas ao vivo. Não faz sentido eu ficar sozinha aqui, né, sem essa interação. Eu tô aqui no Instagram, mas tô aqui olhando se vocês têm perguntas, se têm colocações. Eu gosto de interagir, eu gosto de aprender com pessoas que sabem das coisas, né, que sabem do que estão falando. Então, eu quero trazer a Aninha para entrevistar aqui, que também é uma terapeuta maravilhosa lá em Salvador, que trabalha com uma terapia quântica, que é uma outra abordagem. Quero trazer Rô, já fiz uma live com ela maravilhosa. Ano retrasado, né, Rô, que a gente fez aquela live. Então, já deu a validade, agora você já tem uma nova formação, inclusive, que eu quero saber mais sobre isso. Vou trazer você aqui para a gente conversar. E quero trazer cada vez mais pessoas aqui para enriquecer, né, para a gente debater. Isso também é outra coisa muito rica para mim. Trazer gente que pensa igual a mim o tempo inteiro não é legal, porque não acrescenta, né? O debate ele só é rico, do meu ponto de vista, quando você tem pontos de vista diferentes. Então, para mim, vou pegar alguém que seja exatamente uma cópia de Rafaela para conversar como se fosse Rafaela com Rafaela. O que isso vai me enriquecer? Uma das discussões mais maravilhosas, e eu brinquei agora há pouco, que eu queria mesmo fazer a live em família, é quando eu converso com a minha irmã, que tem uma religião diferente da minha, que tem uma base de crença muito diferente da minha, e a gente assim consegue encontrar pontos em comum, né? A gente consegue dialogar, a gente consegue ter respeito pela opinião uma da outra. Isso é muito importante para mim. Então, trazer pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes, com abordagens terapêuticas, inclusive, porque eu acho que eu vou lidar muito com isso, como eu já lido, aliás, né? Pessoas que têm pontos de vista muito diferentes sobre, por exemplo, o tratamento clínico das doenças mentais. Conheço pessoas que pensam de formas muito diversas, mas muito mesmo, assim, um extremo e o outro extremo. Tem gente que acha que não, que medicação é algo que você jamais deve considerar, e tem gente que acha que medicação é tudo. E eu não concordo nem com o extremo, nem com o outro. Geralmente eu não concordo com nenhum extremo. Então eu acho que sempre o equilíbrio, o caminho do meio, é o melhor caminho. E se eu estiver pensando num extremo que não é legal, que não é saudável, eu vou logo tratar de conversar com alguém que está no outro extremo, para eu poder chegar rápido no meio. Porque eu não gosto desse extremismo em nada na vida, né, gente? É muito ruim. A gente tem que respeitar o outro, respeitar a diversidade, a diferença, a base de aprendizado, a história do outro, a história de vida do outro. Às vezes a gente acha que a pessoa sabe tudo, né? Especialmente esse rótulo que tem com os terapeutas, que a pessoa sabe tudo, usa tudo, aplica tudo na vida e é uma pessoa perfeita, sem erros, sem falhas. Gente, por ilusão. Não existe nem esse perfil de indivíduo em nenhuma área, especialmente nessa do desenvolvimento humano. Eu tenho grandes amigas maravilhosas. Eu ia fazer psicologia. E um dos motivos pelos quais eu ia fazer psicologia é porque eu queria entender a síndrome do pânico e a depressão, que eu tive com 15 anos. Então me deu vontade de aprender. E boa parte das grandes psicólogas que eu conheço foram estudar psicologia para entender melhor os seus próprios sintomas. E uma vez que entendessem os seus próprios sintomas, talvez pudessem ajudar mais pessoas. E é muito natural, né? A gente tem que parar de pensar nas pessoas como seres imutáveis, que também tem isso, né? A gente rotula e acha que o rótulo é para todo sempre. Eu tenho falado aqui, tenho encontrado pessoas que me conhecem de 20 anos atrás. E eu tenho certeza que quando elas olham pra mim, elas falam, essa não é a Rafaela que eu conhecia. E graças a Deus, eu espero mesmo não ser a Rafaela que vocês conheciam lá 20 anos atrás. Espero ser outra. Essencialmente, a gente mantém muitas coisas, né? Então, é claro que eu sei que vocês identificam em mim coisas que eu tinha de 20 anos atrás. Mas a grande construção que foi feita na base, ela é muito diferente. Ela me torna alguém hoje muito diferente do que eu era. E ainda bem. De novo, ainda bem. Dani, quanto tempo? Dani deve estar de passagem por aqui, deve estar entre um bloquinho e outro entrando. Às vezes eu vejo o pessoal entrando no Instagram e falo, essa pessoa entrou assim na live desapercebido, se perdeu no caminho, daqui a pouco sai. Mas olha, quero agradecer muito. Eu tô falando bem baianês nos últimos tempos. Eu percebo que nas lives eu falo muito baianês, é tão engraçado. Talvez porque também tenha muita gente na live que é baiano, né? Então aqui eu tô vendo o Evandro, que delícia, Evandro, que você tá aqui. Evandro, Rô, Aninha,
né? Os baianos geralmente me dão essa motivação de falar com esse sotaque que é tão característico, que é tão gostoso. Eu gosto tanto desse sotaque. Por sinal, em março estarei na Bahia. Por pouquíssimos dias também, uma coisa que quase ninguém sabe. Mas vou conseguir uma folga, assim, dar uma escapulida, porque hoje o Facebook me lembrou que faz 2 anos que eu estive na Bahia pela última vez. E isso pra mim é um negócio realmente inacreditável, porque pra mim é importante voltar à origem, voltar à terra, voltar ao berço. Essa coisa de beber da fonte, né? Tem gente que não quero mais saber, nunca mais quero ouvir o lugar de onde eu nasci, o nome da cidade onde eu nasci, mas pra mim é importante. Eu nasci em Salvador, eu sou baiana, e muito da minha energia tá ali, naquela terra, e eu sinto que eu me reabasteço sempre que eu volto lá. Sempre que eu tomo banho de mar, naquele caribinho de Itacimirim, ou no Porto da Barra, não importa, mas no caribinho é sempre mais delicioso, e sempre que eu vou em Salvador, gente, não sei explicar, é um negócio de uma energia, entra, né, pela alma e fica, e eu volto assim, eu volto reabastecida, e até para encarar esse ano que tem aí uma verdadeira maratona de entrega, de trabalho, de conclusão de curso, de estudo, tô estudando pra caramba, graças a Deus trabalhando muito também, preciso me reabastecer do Mar de Salvador. Então no finalzinho de março, bem depois do carnaval, porque agora ir para Salvador é impossível, agora é o carnaval, não é Salvador que tá lá, é uma cidade à parte chamada Carnaval, não existe Salvador. A cidadania já foi requerida? Você já tem, Evandro. Gente, você já é cidadão, não tem como. Cidadão baiano. Pois é, estou indo para lá no final de março, encontrar os amigos, encontrar pouquíssimos amigos, não vai dar para ver todo mundo, mas o principal motivo é tentar também ter um pouquinho de descanso. Nessa vida de autônomo, ao contrário do que muita gente pensa, né, que a gente faz o que quiser na hora que a gente quiser, tem liberdade? Tem, mas tem muito gerenciamento de tempo. Gratidão por vocês estarem aqui, porque sempre são as pessoas certas na hora certa, tudo é perfeito, nada acontece por acaso. Gratidão por vocês estarem aqui, gratidão por me acompanharem em plena segunda-feira de carnaval. Eu tenho certeza que a cada dia, né, mais eu vou construir uma audiência que tenha afinidade, né, com o meu jeito, que eu possa realmente colaborar com a construção de novos conhecimentos e novas ideias, e que a gente possa proporcionar sempre aqui nesse espaço um debate, né, por isso que eu quero trazer mais pessoas para entrevistar. Então, que a gente possa sempre proporcionar um debate para que você, que está aí, forme a sua própria opinião. Né? Então, o que eu estou falando é o meu ponto de vista, a minha opinião. É com base nos meus valores, na minha experiência, no que eu sou, no que eu sei. Mas o que eu vou trazer aqui, né, com os meus convidados principalmente, é um outro ponto de vista, é uma outra abordagem, é uma outra linguagem. Eu vou ficar muito feliz de poder dar esse espaço para o diferente, para o novo. Na minha vida, isso é um exercício cada vez mais. E eu gostaria muito, se eu puder, e como eu estou hoje tendo a chance de voltar para o mundo corporativo, se eu puder deixar um legado, que é o que eu tenho colocado até nas minhas palestras também, é que a gente possa se aproximar e criar mais pontes ao invés de muros. A gente tem criado muitos muros e poucas pontes. Né? Então, que o diferente também nos atraia, que a gente também tenha olhar para, que a gente também possa olhar para pessoas que pensam diferente da gente. Eu tenho na minha família muito, muito, muito perto alguém com uma base política, por exemplo, completamente diferente da minha. Isso poderia ser um ponto de discordância e afastamento definitivo, inclusive, não foi. Pelo contrário, do meu ponto de vista, é até interessante ter alguém com esse pensamento tão diferente, porque me leva a olhar e muitas vezes reafirmar o meu próprio posicionamento, ou questioná-lo, né? A gente não pode ficar tão rígido. A Aninha até fala, né, a terapia quântica tem muitos questionamentos, né, padrões rígidos, estilos rígidos, tudo que é muito rígido não é bom. E isso não é só a psicologia, né, que fala, várias linhas, várias terapias falam sobre isso, tudo que é muito rígido não é bom. Gratidão, gente, pela companhia de vocês, que vocês tenham uma ótima terça-feira de carnaval, estudando, pulando em bloquinho, trabalhando, não fazendo nada, maratonando na Netflix, o que quer que vocês estejam fazendo, se for aquilo que o seu coração deseja fazer, está certo. É assim que você tem que continuar sendo. E sendo quem você é, respeitando as pessoas que estão ao seu redor, ou que às vezes nem estão, e você fica, né, olhando, ó, fulano tá fazendo isso, deixa fulano fazer o que ele quiser, deixa ele ser feliz. E viva a sua própria vida, construa a sua própria história, que é isso que você tem para fazer aqui, agora, com o seu momento, que é hoje. Só existe hoje, tá bom? Um grande beijo, um ótimo final de carnaval para vocês. Por aqui eu vou seguir trabalhando, estudando e sendo feliz. Eu espero que vocês sejam também. Beijo grande e até as próximas!